Olá, meu amiguinho, estamos começando mais uma videoaula do professor Fernando Tata. Estamos começando uma videoaula de ciências para o nono ano, a pedido de alguns amigos, alguns amiguinhos que não entenderam a estrutura atômica de um átomo, o modelo atômico e a separação de mistura. Então aqui nós temos um desenho de um átomo estudado há décadas por pesquisadores que chegaram a algumas definições. Antigamente chamado de átomo algo indivisível, algo maciço que não podia se dividir, né? Mas agora chegamos num modelo novo, um modelo atual. Faz de conta que nós temos ali naquele elemento X, elemento Y, depois temos os compostos dos elementos X e Y. Faz de conta que o elemento X são moléculas, são átomos de hidrogênio. E o elemento Y são átomos de oxigênio. Veja que temos dois átomos diferentes. E quando eles se unem, se grudam por uma ligação forte, ali nós temos na terceira figura nos compostos, olha lá, dois átomos de hidrogênio ligados ou grudados em um átomo de oxigênio. Então nós temos uma molécula, a molécula de água, H2O, para mostrar para você que a união, o conjunto, o grupo de átomo recebe o nome de moléculas. E com o decorrer do tempo, alguns historiadores, alguns pesquisadores, como José John Thomson, fez essa definição deste átomo como pudim de passas. Ele colocou aquela circunferência verde como se fossem cargas positivas, um pudim de cargas positivas, onde os elétrons estavam distribuindo de valor igual, que tem cargas negativas e ficavam próximo a ele. Depois vem Rutherford, que bombardeou uma lâmina de ouro e descobriu que o raio alfa, alguns atravessavam e outros refletiam, né? E ele descobriu ali cargas positivas desse bombardeio nessa lâmina dourada aí, e também chegou ao modelo atual, que é um modelo planetário. Observe que ali tem um sistema solar na parte azul ali, em que os planetas orbitam ao redor do Sol. Órbita é o caminho que percorre um planeta ao redor do Sol. Nenhum planeta se perde ou se espalha pelo vasto universo, porque o Sol tem uma força gravitacional que atrai eles e mantém eles em suas respectivas órbitas. Veja que aquele modelo ali é um modelo de dimensões grandes, mas agora nós temos um modelo atômico que é de dimensão muito pequena, e ele é similar àquilo, onde o núcleo com cargas positivas, né, representa o Sol, e os elétrons orbitam ao redor do núcleo com suas respectivas cargas negativas e não se perdem, porque são atraídos por uma força. E esse é um modelo planetário que ficou conhecido atualmente por outros pesquisadores também, como Niels Bohr e outros assim. Certo? Muito bem. Agora nós temos aqui algumas definições de massa e volume da matéria, né? Toda matéria apresenta características gerais. Essas características gerais nós chamamos que são características para todas as matérias, que são massa e volume. O que é massa? Massa é a quantidade de matéria que um corpo tem. E volume? Volume é o espaço que ele ocupa no ambiente. Todas elas, sem exceção, apresentam massa e volume, o qual chamamos de características gerais da matéria. Mas nem todas apresentam características específicas. Isso é específica, significa que cada uma tem a sua característica. Por exemplo, nem todas têm cheiro de banana e de maçã. E tem umas que nem cheiro tem, são inodoras. Olha ali o jarrinho de água ali, tá? Tem outras que tem forma e volume definido. Por outro lado, temos uma fumaça ali no meio, o gás, que não tem forma e nem volume definido. Ali temos algumas pedrinhas ali, com as suas respectivas cores, com as suas respectivas texturas, com seus respectivos tamanhos e volumes definidos. Então, características gerais são massa e volume, e todas têm essas características, essas duas. Mas características específicas, nem todas têm as mesmas características específicas, que são essa: odor, sabor, cor, tamanho, forma definida e etc. Então aqui mostrando as matérias, né? E agora no próximo aqui mostramos algumas propriedades da matéria.
existe a palavra impenetrabilidade, é uma propriedade da matéria em que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, independente se eu posso vê-lo ou não. Por exemplo, nós temos um exemplo, a figura A e figura B, de uma seringa com ar. Observe ali, ó, na figura B, que o êmbolo não consegue ir até o final, mas eu não estou vendo nada que possa barrá-lo ou nada que possa pará-lo. Porque eu não estou vendo, não significa que ele não existe. E ele existe, e tem a sua massa, e tem o seu volume, e ocupa o seu lugar no espaço. Eu vendo ou eu não vendo, a característica específica dele, incolor. Então o ar tem uma propriedade da matéria chamada impenetrabilidade, que significa que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Depois aqui nós temos também uma outra propriedade da matéria, chamada de dureza. Claro que diversos materiais que existem neste vasto planeta Terra aqui, nós colocamos uma classificação básica de 1 a 10 ali só, para dizer que o 1 é um material em que todos os outros riscam. E o 10 é um material que risca todos os outros, mas não pode ser riscado por nenhum, que é o exemplo do diamante, que ele é o valor maior, 10. Ele pode ser quebrado, mas não pode ser riscado. Já o talco, ele pode ser riscado por todos aqueles outros que vêm nas respectivas classificações ali. Aqui também temos uma propriedade da matéria chamada maleabilidade. Toda a matéria, de acordo com que você acrescenta calor nela, ela se torna maleável para se transformar no material que você desejar. Então, quando você coloca calor em alguma coisa, acrescenta calor, ele passa de um estado do sólido para o líquido, denominado de fusão. Aí você pode transformar ele no modelo que você quiser, de acordo com a forma que você colocar. Que é o metal aí que tem essa propriedade da maleabilidade, certo? Agora vamos ver outra aqui também. Olha só, a propriedade da ductilidade. A ductilidade é a capacidade que a matéria tem em se transformar em tubos de diversos diâmetros. Ali nós mostramos um arame e depois mostramos ali fio de cobre, né? Mas tem outros exemplos também, por exemplo, o diâmetro do metal ser dúctil para se transformar no diâmetro de uma trave de um gol de futebol, né? E depois ali, ou naquelas antenas internas de antigamente, né? Que também é a ductilidade, ou quando você anda de transporte coletivo que você segura naqueles ferrinhos, é ductilidade também. E ali também, quando você descasca um fio, você vê aqueles fiozinhos lá, de aqueles ductos de cobre pequenininho, ou fibra óptica. Então, ductilidade é uma propriedade da matéria em que o material tem a capacidade de se transformar em tubos. Aí aqui tinha a imagem que estava passando ali, é a tenacidade. Essa também é uma propriedade da matéria. Tenacidade é a capacidade que a matéria tem de suportar choques, pancadas, traumatismo. Observe a figura de uma pessoa ali danificando um veículo, né? Se ela batesse na lata ali do veículo, nós saberíamos que a lata ela é mais tenaz do que o vidro, porque ela tem a capacidade de suportar choque mais do que o vidro, e que o vidro é menos tenaz do que a lata, porque se danifica, se quebra facilmente. Então, tenacidade é uma propriedade da matéria em que ela tende a suportar pancada, a suportar choque. Aí aqui nós temos o próximo também, que é a mistura. Mistura, ela pode ser igual ou diferente. Mistura diferente daquilo que a mamãe diz, né? Venha, filha, almoçar, que a mamãe fez feijão, arroz e mistura. Não é essa mistura aí que nós estamos falando. Mistura é um material que pode se unir com outro. Toda mistura tem o seu processo de separação. E elas são classificadas de maneira homo, do prefixo homo, igual, e do prefixo hétero, que significa diferente. Então, toda mistura pode ser homogênea ou heterogênea. O que é uma mistura homogênea? Mistura homogênea é aquela que você pode visualizar só uma fase, que é o exemplo daquelas duas garrafas de vodka. Ali eu sei que ali não tem só água, tem álcool também, mas eu não consigo diferenciar qual é a água e qual é o álcool. Então, eu só estou enxergando uma fase. E quando eu enxergo uma fase só, eu dou um nome de mistura homogênea, mistura igual. Mas quando eu posso enxergar mais de uma fase, que é o exemplo do Becker ali, ó, que eu tenho o óleo, a água e a areia, eu posso enxergar mais de uma fase, perfeitamente a substância separada ali. Então, eu dou o nome de mistura heterogênea. Por exemplo, nessa imagem aqui, ó, nós podemos ver que tipo de mistura que você acha, homogênea ou heterogênea?
Se você respondeu homogênea, você acertou, porque nós podemos ver a água do mar que tem sal misturado, mas não podemos ver o sal, só podemos visualizar a água. E da água do riozinho ali, ó, do riachinho, que ela tem um monte de minérios, está carregando um monte de partículas, mas eu não posso visualizar essas partículas separadas, então eu consigo visualizar só a água. Então é uma mistura homogênea, as duas imagens, porque eu só consigo enxergar uma fase, diferente dessa aqui, ó, que é uma mistura heterogênea. Ali no primeiro beck eu posso enxergar 3 fases, o óleo, a água e alguma coisa, eu acho que é areia, que está ali no fundo, né, decantada, e do lado ali só água e óleo, 2 fases diferentes. Eu posso enxergar perfeitamente a divisão, então eu chamo de mistura diferente ou mistura heterogênea. Aqui é um método de separação de mistura usando um material poroso, cheio de buraco, ou quando nós damos o nome de filtração. O que é filtração? É separar uma mistura usando um material poroso, né? Ou ali para coar o café, ou quando no meu tempo que eu fazia cerol, eu usava a meia para separar o caco de vidro e a cola, e a gente usava um material poroso para separar. Ali do lado uma pesquisa escolar, ali um trabalhinho escolar, né, que usa materiais de diferentes tamanhos para fazer um filtro e separar. Partículas menores vão passando por esse filtro, enquanto partículas maiores vão ficando de acordo com as camadas dos materiais ali. Então tá aqui, filtração é um método de separação de mistura, utilizando material poroso. Temos um outro método de separação de mistura também, olha aqui, ó, a evaporação. A evaporação é um processo de separação de mistura usando o calor. Bem sabemos que a água é volátil, ela evapora de acordo com a quantidade de calor. Mas o sal não. Se eu colocar um copo de água com sal, a água vai evaporar e eu vou deixar o sal ali no copinho ou na placa de Petri, né? Ou no becker ali. Aí eu separei aí usando o processo de evaporação. Será que existe mais algum processo de separação de mistura? Toda mistura pode ser separada? Vamos ver. Temos aqui um balão de destilação de fundo redondo. Ali temos um tripé de ferro, uma placa de amianto e o balão de fundo redondo ali com um líquido com uma mistura, sal comum dissolvido na água. Utilizando o calor, nós já falamos que a água evapora, mas o sal fica. E depois, quando a água vai evaporando, olha só, à medida que ela tem calor, ela encontra ali, ó, um objeto gelado, que é aquele tubo chamado condensador. É mais ou menos quando a pessoa está fazendo o arrozinho lá no fogão, né? Ela está evaporando a água ali, mas colocou a tampa em cima, aí você tira a tampa e olha embaixo da tampa, tem um monte de gotinhas de água, porque o vapor muito quente estava saindo para o ambiente. Quando ele encontrou a tampa gelada, ele se condensou. Condensação é a passagem do estado da água do vapor para o líquido, ou condensação ou liquefação. Então ele encontrou o vidrinho gelado, as gotinhas de água se condensaram e agora estão escorrendo ali, ó, ou escoando, né, para aquele frasco de Erlenmeyer ali, ó. E veja, nós não temos mais água com sal agora nós temos a água pura. Veja um método de separação de mistura muito, mas muito interessante. E aqui também nós temos dois métodos, melhor dizendo, de separação de mistura. A flotação, da palavra espanhol flotar, da linguagem portuguesa, que significa flutuar, né? E aquelas partículas embaixo que afundaram. Flotação significa partículas sólidas de menor densidade que flutuam no líquido, enquanto as de maior densidade elas decantam ou elas afundam. No caso, a areia e ali a serragem. E no meio podemos ver ali, ó, o líquido, né? Então nós temos ali uma mistura heterogênea, flotação e decantação. E aqui temos uma separação de mistura também, utilizando a mão ou um método mecânico. Aquilo ali chama-se catação. Olha só, quantas pessoas já não escolheram feijão para fazer? Aquilo ali é um método de mistura usando a mão, um processo mecânico, tirando o caroço, tirando as pedrinhas, para depois separar o feijão para cozinhar o feijão. Tá? Isso é um método de catação, separação de mistura. Agora veja do lado ali, que gera até emprego esse método de catação de mistura, separação de mistura chamado catação. As pessoas estão separando manualmente produtos que podem ser reciclados para o nosso uso novamente. Está aí mais um método de separação de mistura. Será que tem mais algum? Temos mais esse daqui, ó.
onde você coloca ali malhas de ferro em um pozinho, né? E depois você quer separar essa limalha de ferro no pozinho, é só utilizar um ímã. Tudo que tiver ser atraído pelo magnetismo vai separar do pozinho ali. E esse processo de separação de mistura chama-se imantização. Depois nós temos um outro processo de separação de mistura. Olha que interessante isso daí, tá? No laboratório. Essa máquina recebe o mesmo nome da máquina de lavar da sua casa, centrífuga. Tem duas coisas, a centripetar e a centrifugar. A centripetar é quando a força vem para o centro. E a centrifugar é quando a força foge do centro. Veja ali colocando alguns vidrinhos, tubo de ensaio com sangue, né? Com sangue ali, eles vão ligar e ela vai fazer uma força que eles fogem do centro, vai separar os elementos figurados do sangue, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, do plasma sanguíneo, usando o processo de centrifugação, usando a força centrífuga. E é desse jeito que acontece na máquina de lavar. Quando ela é ligada lá, ela centrifuga, ela faz a força, faz com que a água fuja do centro. E a água é escoada por um reservatório e a roupa permanece seca. Outro processo de separação de mistura, nós temos a peneiração. Separa a mistura, materiais de diferentes tamanhos e formas, usando o método de uma peneira, né? E aqui nós temos a figura atômica, que nós terminamos aqui com a figura atômica, né? Um modelo planetário em que os elétrons circundam ao redor do núcleo com cargas positivas e o neutro. E agora eu vou pular algumas aqui para mostrar a parte que mais nos interessa aqui, tá? Porque na verdade essa aula que eu vou pular aqui, nós vamos fazer uma outra hora sobre as camadas dos elementos atômicos. Eu quero mostrar isso aqui, ó, ETA, estação de tratamento da água. Nós vamos pegar de uma maneira geral e vamos ilustrar aquela separação de mistura que nós fizemos ali. Veja, lá na estação de tratamento da água, a água passa por diversos processos de separação de mistura, até chegar num grande reservatório. O primeiro tanque é o tanque de dosagem, aonde eles colocam a bomba ali e jogam um cal para ver o pH da água. Se ele for mais do que 7, acima de 7, de 8 para cima, a água ela é sabor básico. O que é isso? É um sabor adstringente, aquele amargo que amarra a boca. Se ela for menos que 7, ela é ácida, não é boa para o consumo. Então ela tem que ser um valor 7, que é neutra para nós. Então ele joga o cal para saber esse pH da água. Depois ele joga o sulfato de alumínio que está escrito ali. O que é isso? Ele é como se fosse uma cola, que ele gruda as sujidades, menos densa e mais densa. Aquelas que são menos densas vão ficar grudadas, flutuando ou flotando, e aquelas que são mais pesadas vão ficar grudadas mais no fundo, decantando. Ali do lado estamos vendo o tanque de floculação, de partículas suspensas na água, é um método de separação de mistura, e do outro lado o tanque de decantação, onde as partículas pesadas vão para o fundo, que é o exemplo da nossa caixa d'água. Não sei qual foi a última vez que sua mamãe ou seu papai pediu para limpar a sua caixa d'água, porque é necessário isso, porque toda a sujidade que fica na caixa d'água, ela é pesada e se decanta, vai para o fundo. Aí toda vez que a água vem da rua para encher a sua caixa d'água, ela bate lá no fundo e leva aquela sujidade para cima. E se você não tem um filtro na sua casa, você pode ingerir essa água suja, com essa sujidade aí. Depois nós temos ali que vai para um reservatório de filtração. Nós já falamos que filtração é um método de separação de mistura, usando um material poroso ou de diferentes tamanhos, porque partículas maiores ficam aderidas em suspensão, e enquanto as partículas menores passam. No caso, os micro-organismos passaram. E temos ali, eu vou falar penúltimo tanque, nós estamos vendo o último, vou falar penúltimo porque tem o cloro. Eles adicionam cloro na água para que ela possa matar os micro-organismos. E por que eu disse penúltimo? Porque ali não está mostrando, mas tem o último tanque também, que é adicionado flúor, fluoretação. É para quando a gente for ingerir esta água, a bactéria da cárie não danifique o nosso dente e traga uma doença bucal. Então existe o processo da fluoretação também. E depois da fluoretação, nós não sabemos se é necessariamente nesta ordem, ela tem que passar por esse processo de separação de mistura, lá na estação de tratamento de água, na ETA, e depois ela vai para um grande reservatório, e do grande reservatório é distribuído para a cidade. Ele está dizendo embaixo, até a água chegar à sua casa, até a água chegar à casa de cada um de nós, muitas coisas são necessárias para garantir a qualidade e a potabilidade da água, que são a separação de mistura. Meu amiguinho, é isso aí. Que você tenha um excelente dia. Está aqui a nossa aula de separação de mistura para o 9º ano
e de estrutura atômica, tá? Até uma próxima vez, se Deus quiser.